E aí, quer falar inglês? So let's go! Eu sou a Teacher Nani e hoje nós vamos falar sobre o presente. Muita gente tem dúvidas sobre o presente. Eu entendo que não é complicado e eu quero passar isso para vocês porque eu sei que muita gente tem dúvida. Eu sei que muita gente se confunde, muita gente pensa assim, e agora? Como é que eu vou usar o verbo to be? Quando que eu uso o I'm? Quando que eu não uso? Como é que é isso? E a gente vai desmistificar isso nessa aula de hoje, então fica comigo até o final para você poder entender direitinho por que eu estou falando que não é complicado. Tem alguns macetes que eu vou te passar durante essa aula para você poder entender exatamente do que eu estou falando. Mas antes eu vou te pedir para você deixar o seu like, me ajuda muito, né? Além de eu ficar super feliz, também ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas, ajudar mais gente, então é muito bacana e também ajuda aumentando aí os inscritos do meu canal e isso me ajuda pra caramba, porque ajuda a divulgar o meu trabalho, tá bom? Que eu faço aqui com muito carinho para vocês, então deixa seu like, se inscreve aí no canal, então fiquem ligados, fiquem atentos, deixe suas notificações ativadas, que aí você pode ver, né, o que eu vou postar aqui, você pode lembrar de estudar inglês, é uma maneira de você se lembrar que está na hora de estudar inglês, ok? Então, beleza, dito isso, vamos lá falar um pouquinho de presente. Let's talk about the present, ok? Vou mesclando aqui português com inglês para não ficar tão complicado. Eu não vou usar aqui muitas terminologias técnicas, nada disso. A gente vai falar sim de gramática, mas de uma maneira um pouquinho diferente, ok? So let's go. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês o meu quadro. Essa parte é muito importante porque vocês vão conseguir ver o que eu estou escrevendo, né? E isso ajuda muito a visualização e a compreensão do conteúdo como um todo. Então, vamos lá. The first thing, primeira coisa, né? Como tem um ditado, uma expressão em inglês, first things first, né? Primeiro as primeiras coisas, ou como em português a gente fala, vamos começar do começo. Como é que seria esse vamos começar do começo? Onde é que é o começo do presente? A gente entender qual é a função do presente, né? O presente é para a gente falar de coisas que estão acontecendo agora. Então, vamos escrever aqui. O presente a gente fala de coisas que estão acontecendo agora. Então, vou colocar now, ok? Things happening now, at the moment, ok? Or things that are a routine, ok? Things that I do as a routine. Coisas que eu faço como uma rotina, que eu faço rotineiramente. E também eu uso o presente para indicar coisas que são fatos, ou seja, facts, okay? So I use the present to indicate things that are happening or going on now, routine and facts, ok? Então eu vou usar aí o presente para falar de coisas que estão acontecendo agora, rotinas ou fatos. Por que eu estou falando isso? Parece meio óbvio, né? Só que muitas das vezes a gente se confunde, a gente acha que o presente, a gente foca muito no quê? Nas coisas que estão acontecendo agora. E não são só as coisas que estão acontecendo agora. Aliás, na verdade, a gente vai ver que existe, inclusive, uma grande diferença, tá bom? Falando de presente, still talking about the present, ok? Let me just highlight this. Let me make a selection here. Vou deixar assim, selecionado, um quadradinho para você lembrar do nosso tópico de hoje, que é o presente, que a gente vai justamente falar sobre os usos do presente, a gente poder entender isso aqui com mais clareza, tá? Deixa eu colocar aqui, a gente vai falar sobre o simple present. Na verdade, eu vou colocar aqui e vamos falar present. Vou colocar em maiúsculas para ficar mais bonitinho. Present. Very good. So, we use the present to talk about things that are happening now, routine or facts, ok? Então, a gente usa o presente para falar de coisas que estão acontecendo agora, rotinas ou fatos. Até aí, beleza. Só que, dentro do presente, a gente tem como separar aqui duas maneiras, né? Então, a gente vai organizar aqui, vamos separar, digamos assim, em dois grupos, tá? Que a gente tem do mais básico aqui, seria o presente. E aí eu vou usar um pouquinho aqui uma nomenclatura de gramática só
para a gente poder diferenciar. Existe um tipo de presente que é o present simple. Present simple. E temos um outro tipo de presente que é present continuous. Ok? Então, tenho esses dois tipos de presente. Present simple, present continuous, right? So, present simple and present continuous, os dois falam de presente, mas falam de coisas diferentes. Hoje, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o present simple. Então, vou deixar destacado aqui. O que o present simple engloba, né? What does present simple talk about? When we use present simple, we basically talk about routine and facts, ok? Então, quando eu uso o present simple ou presente simples no inglês, eu vou basicamente falar de rotina ou fatos, tá? Então, é disso que a gente vai falar nesse momento agora. Bem, então, uma coisa que a gente já conhece, que é bastante comum, né? Maioria das escolas, curso, tudo que a gente já fez na vida, quem já tentou aprender inglês em algum momento, sabe que a gente começa pelo verb to be, né? Então, famoso verb to be, né? Ou o verbo to be, né? É que eu já ouvi isso, tá, galera? Verbo to be. Acontece, né, gente? A pessoa olha e lê do jeito que ela imagina que diga, mas na verdade seria o verb to be. Vou falar uma coisinha para vocês aqui sobre o verb to be, antes da gente propriamente entrar nele, né? Primeira coisa mais importante de todas é por que entra esse to aqui na frente, né? Por que esse to tá aqui? E isso aqui é uma dica extra, né? Nem é o nosso tópico de hoje, mas só para você poder entender o que você está falando quando você fala de verb to be, né? Parece óbvio, mas não é tanto. A gente está careca de ouvir que verb to be é o ser ou estar, correto? A gente ouve muito isso. Ah, to be é ser ou estar, né? Eu uso o verb to be nessas duas situações. Ah, muito bacana. Então, quando for ser ou estar, eu uso o verb to be. Show! Só que a questão é a seguinte, eu uso esse to aqui para indicar que o be está na forma do infinitivo, está na forma que não foi mudada, não foi alterada, ou seja, na forma original desse verbo, na forma original dessa ação, tá? Para simplificar na sua cabeça, não precisa decorar o que é verbo, substantivo, adjetivo, pronome, né? Na verdade, o be, né, ele é um verbo porque ele é uma ação, algo que é uma ação, algo que descreve a ação de ser ou a ação de estar, tá? Todo verbo tem esse poder de descrever ações, né? E em português, a gente sabe que o verbo ele não foi alterado, ele não foi mudado, ele não foi conjugado quando a gente termina esse verbo com R, né? Estar, comer, dormir, brincar, assistir, correr, né? Então, a gente sabe que ele termina com R. E em inglês, qual é a minha característica aqui para saber que esse verbo ele não foi mudado, né? Qual é a característica que eu tenho para saber que esse verbo ele está na forma pura, digamos assim, dele? Você vai usar o to, tá? Então, o to ele entra para indicar que essa ação, esse verbo está na forma pura. Estou tentando fazer uma linha reta aqui, estou com muita dificuldade, meu Deus. Beleza, consegui. Então, olha só, esse R aqui e o R de estar também, eles indicam que tá, pra gente, né, a ação em português, ela tá no infinitivo, na forma pura, e em inglês, o que indica isso pra gente é o to. Por isso é importante você colocar o to. Então, por exemplo, gostar, vou colocar aqui só a título de curiosidade, é to like. Se você usar só o like, pode ser uma infinidade de coisas. Por quê? Porque em inglês, o verbo, ele não é muito conjugado, né? Ele até sofre algumas mudanças, assim, mas não tantas quanto em português. Em português, pela terminação da palavra, a gente consegue saber se está falando do presente, se está falando de qual pessoa, né? Por exemplo, se eu colocar assim, falávamos, né? Você já sabe que a pessoa aqui só pode ser nós, e o tempo aqui só pode ser algum tempo do passado, né? Não pode ser no presente. Só por essa terminação aqui você já sabe. Em inglês não tem isso.
Então, o que acontece é que essa ação aqui, like, que é gostar, né? Se você não colocar o to aqui à frente, ela pode ser gosto, gostamos, gostam, ok? Então, cuidado, né? Porque a mesma forma que é escrito aqui like, pode significar uma infinidade de coisas. Se você quer falar de gostar, ou seja, a ação na forma pura, você vai usar o to aqui à frente, tá? Então, essa é uma dica extra, né? Vou até tirar daqui para não confundir a tua cabeça, ok? So, we know that to be is the verb that in Portuguese indicates ser ou estar. A gente sabe que to be é o verbo que em português indica ser ou estar, ok? Por que eu estou falando dele e por que eu vou criar aqui uma divisão, tá? Por que eu vou criar essa divisão? Porque vamos, nesse primeiro momento, entender que existem duas possibilidades para o presente. Existe uma possibilidade com o verbo to be e existe uma possibilidade com todos os outros verbos. All other verbs. E aí você vai falar, mas todos, Nani? Todos os outros verbos. Existem essas duas possibilidades. Então, seria lado A, lado B, o par, o ímpar é aqui. O to be contra todos os outros verbos, tá? Isso, essa visualização, esse entendimento vai te ajudar pra caramba. It's gonna help you a lot to understand what we're gonna talk about. Vai te ajudar muito para você entender sobre o que a gente vai falar. Alright? So, to be, we have here, to be is ser ou estar. Very good. So, for example, if I want to say, eu sou inteligente, e eu gosto muito de usar essa frase, porque aí você fica repetindo isso aí, né? Você vai falar, eu sou inteligente. E isso é muito bacana, porque muitas das vezes, quando a gente começa a estudar o idioma estrangeiro, a gente se sente meio, né? Fala assim, ai meu Deus, será que eu não sei nada? E não é verdade, né? A gente tem a nossa capacidade, só que existe um período de adaptação que você precisa entender, que vai ser um processo um pouco não difícil, mas é um processo chatinho, porque a gente perde um pouquinho da nossa identidade, a gente quer falar as coisas e não consegue, isso gera uma certa frustração. Mas não esqueça, repete essa frase aqui comigo, eu sou inteligente. Como você fala, eu sou inteligente? Você vai falar, I am intelligent. Ok? I am intelligent. Smart também serve para inteligente muitas das vezes, mas smart, a tradução correta mesmo seria esperto, tá? Smart, ok? I am intelligent. Então, ó, tá entrando aqui, tá se enquadrando esse I am intelligent em fatos, né? I am intelligent is a fact, ok? So, I'm gonna use the present and the present simple, alright? I am intelligent. Só para você poder visualizar aqui, eu vou colocar uma outra frase qualquer com I também falando eu, com outro verbo qualquer, outra ação qualquer. Vou colocar aqui I love chocolate. Tá? I love chocolate. Eu sei que muita gente é apaixonada por chocolate, né? Não é o meu caso, na verdade. Até como chocolate, mas não sou apaixonada. I like chocolate, but I'm not in love, tá? Não sou apaixonada por chocolate. Mas vamos colocar aqui, I love chocolate. Eu amo chocolate. I love chocolate, tá? Até aqui, beleza. Se você olhar a frase, ela tem as duas frases aqui, elas têm a mesma estrutura, né? Ela tem a pessoa aqui, a pessoa que está falando a frase, ou de quem a gente está falando, uma ação, ó, ação am e ação love, e tem um complemento, intelligent, e aqui eu tenho chocolate, né? Então tem pessoa, ação, complemento. Mesma coisa até aqui, tá? A diferença vai começar quando a gente muda para o negativo. Por exemplo, se eu quiser falar, e aí eu não vou usar o exemplo, não vou modificar aqui o complemento, porque eu não quero falar que eu não sou inteligente. Vou colocar I am not American. Vou colocar que eu não sou norte-americana, né? Ou americana, como se fala mesmo em inglês, ok? I'm not American, alright? Sou brasileira, I'm Brazilian, so I'm not American. I am not American.
E aí, vamos usar essa mesma frase aqui, I love chocolate, para a gente passar para o negativo. Let's talk about the sentence. Let's use the sentence in the negative. So, how is it going to be in the negative? You're not going to say, I not love chocolate. What you're going to say is, don't love chocolate, tá? Então, o que mudou de uma frase para outra? Ó, se você olhar uma frase, você olhar a outra, vou tentar fazer uma linha reta aqui, até para poder alinhar essas duas ideias aqui, ó. Espero que essa linha esteja reta. Vocês já devem ter percebido que eu tenho uma leve necessidade, meio que obsessiva com organização, né? O que a gente tem numa frase aqui que a gente não tem na outra? Vou colocar essa frase aqui por extenso. Na verdade, vou chamar atenção para um detalhe dessa frase aqui, ó. Você pode até me dizer assim, Nani, nessa frase eu tenho not e aqui eu não tenho not. Só que o not, ele tá aqui camufladinho, tá? Esse não, ele tá aqui camufladinho. Onde que ele tá aqui? Vou te mostrar agora. Deixa eu mudar aqui a cor um pouquinho para poder dar destaque. O not, ele tá escondidinho aqui no don't. Porque eu tenho do mais not, que faz don't. Em inglês tem muita contração, tá? E uma delas é don't, que seria do not. E aí você me pergunta, Nani, ok, mas do not. O not é o não. E esse do, qual é o papel dele? Bingo. Essa é a pergunta de $1 milhão. That's the $1 million question. O que esse do faz aí? Bem, na verdade, ele não faz nada e ele faz tudo. Ele é muito importante. Esse do, ele é muito importante porque, apesar dele não ter uma tradução nessa realidade aqui, ele não vai ter uma tradução. O que ele significa? Ele indica o presente. E eu gosto muito de chamar essas palavras que indicam o tempo que a gente está falando, eu gosto de chamar de setas. Então, ó, essa aqui é uma seta. Esse do, ele nada mais é do que uma seta e ele aponta para um lugar. E ele está apontando para agora, tá? Então, ele está apontando para o tempo presente. Guarda esse conceito com você. Ao longo das nossas próximas aulas, você vai perceber que a gente vai falar muito sobre esse conceito de setas e ele vai te ajudar bastante a entender os outros tempos verbais. Ai, Nani, mas eu estou só iniciando, essas são as minhas primeiras aulas, eu não tenho muita noção. Você já quer que eu aprenda outros tempos verbais? Sim, porque você vai ver que um depende do outro e a estrutura é muito parecida, então dá para aprender 6 tempos verbais numa tacada só, tá? Vai acompanhando aqui que você vai entender. Só que hoje, especificamente, a gente vai falar do presente, porque eu quero te mostrar essa diferença do to be e os demais verbos, tá? Então, o do, ele é uma seta que indica o presente, a gente vai ter uma seta que indica o passado e uma seta que indica o futuro. Só que, nesse momento, a gente vai ver essa setinha que indica presente, está apontando para o momento de agora. Então, do com not, ou seja, esse do, a função dele é mostrar que o not está indicando que é um não, mas é um não de agora, tá? Então, fica I don't love chocolate, ok? Bem, a gente pode, você deve ter percebido que eu estou falando I'm intelligent, I'm not American. Eu não estou falando I am, a maioria das vezes eu falei I'm. Existe a possibilidade também de fazer a contração do I com am, tá? Que seria I'm. E aí você me fala, Nani, e o que é esse am, né? O am é literalmente a versão do verbo to be para eu. Então, lembra que eu falei que os verbos em inglês, as ações, elas quase, né, não são conjugados, os verbos quase não sofrem alterações. O verbo to be é um dos que mais sofre alteração e é o verbo mais irregular da língua inglesa, então ele é uma exceção. Minha recomendação, não comece estudando só verbo to be, estuda verbo to be, estuda os outros verbos também, porque senão você vai ficar preso nisso aqui.
Muitas das vezes a gente comete erros como, por exemplo, falar I'm like chocolate, que é um erro muito comum, que as pessoas cometem demais, o brasileiro em especial comete muito esse erro. Por quê? Porque ele está tão acostumado na escola, no curso, tudo que já começou em inglês, falar I'm, que aí ele acabou viciando e ele fala I'm para tudo. Só que aí não esqueça que esse sonzinho de nada que a gente faz aqui é uma ação completa que pode querer dizer ser ou estar. Então, se você está falando I'm like chocolate, você está falando gosto de chocolate, eu gosto de chocolate. Nada a ver, né? Então, preste atenção nisso daqui, tá? Bem, vou apagar esse nosso exemplo aqui e vamos continuar. Então, a gente viu que a diferença de todos os outros verbos para o verbo to be, por exemplo, no negativo, que a gente tem o not para o verbo to be, e para todas as outras ações a gente tem o do not ou don't, certo? Fazendo a contração. Making a contraction, we're going to have don't. Ok. Next idea. Next change. Next difference we're going to see. Próxima diferença que a gente vai ver. The interrogative, ok? O interrogativo. So, how is it going to be? I'm going to invert, ok? With verb to be, I'm going to invert the position of the verb and the person. Então, com o verbo to be, eu vou inverter a posição da ação e da pessoa. Então, eu colocaria a ação que é am e a pessoa I, tá? Eu vou pegar a frase afirmativa para transformar em interrogativa, né? Então, eu inverti aqui o am e o I e coloquei intelligent, tá? Ponto de interrogação para a pergunta. Am I intelligent? Claro, isso é uma pergunta meio louca, né? Am I intelligent? Ou você está sendo irônico, ou enfim, né? Mas só aqui a título de exercício, só para a gente praticar, para você ver que você vai inverter aqui. You're gonna invert am and I, right? So you're gonna invert for the interrogative, alright? Vamos ver se eu consigo fazer uma setinha razoável. Razoável. Fair enough. Tá? Então, para fazer o interrogativo, eu pego e inverto. Como é que eu vou fazer o interrogativo? Como é que eu faço pergunta com os outros verbos? Bem, você vai também fazer uma inversão, só que você não vai inverter a ação principal, tá? Você vai inverter essa seta, esse nosso auxiliar, essa nossa ajuda para indicar o presente. Essa ajuda que vai vir na frente. Então, a gente não quer usar a negativa, né? A gente não vai usar o not. Então, a gente vai desmembrar esse don't e a gente vai usar só o do, que é a nossa seta que indica o presente. Então, eu vou usar do. I love chocolate. Do I love chocolate? Será que eu amo chocolate? Né? Inverti aqui o do, que é a nossa seta, com I. Então, qual é a diferença do com to be para aqui? Novamente, entrou uma seta que no verbo to be não tem, né? Com o verbo to be não tem seta indicando o presente, não precisa, tá? E a semelhança é que eu fiz uma inversão, mas não a inversão da ação, mas eu inverti a minha seta, o meu auxiliar, com a pessoa, tá? O verbo to be, ele é diferente, e a regra para ele, porque eu separei aqui desse lado? Porque ele não precisa de auxiliar no presente e ele não precisa de auxiliar no passado. As próximas aulas vocês vão ver que a gente vai falar do passado e a regra vai ser a mesma. O verbo to be não precisa de auxiliar. Agora eu vou te dar 2 segundinhos para você pensar por que o verbo to be não precisa de auxiliar. E aí, pensou? Então, pensa aqui comigo. O verbo to be, ele é um dos únicos, lembra que eu falei para vocês que ele tem algumas conjugações, né? Ele vai ser conjugado de algumas maneiras. Enquanto os outros verbos, as outras ações, elas, na maioria das vezes, elas ficam da mesma forma. Então, se eu tenho aqui uma conjugação, ou seja, uma pequena alteração para cada pessoa ou para algumas das pessoas,
eu já sei que essa ação está no presente e eu já sei de quem eu estou falando. Eu sei que está no presente. Am só serve no presente. Só no presente e só para a pessoa I. Só serve para mim, né? Eu. Então, quando eu olho am, ele já me indica a seta para o presente e já indica a seta virada para mim. Eu não preciso de auxiliar. Todas as outras ações, como o exemplo que eu dei do like lá no início da aula, vocês vão ver que elas precisam de um auxiliar, elas precisam de uma ajudinha. Por quê? Porque só love pode ser amo, ama, amamos e por aí vai, tá bom? Então, por isso o verbo to be não precisa de auxiliar, tá? Então, a gente viu aqui uma diferença básica, né, entre to be e todas as outras ações, todos os outros verbos. E é por isso que eu queria começar por aqui. Bem, como essa nossa explicação ela vai ficar um pouquinho grande, para você não se cansar, vou fazer um próximo vídeo, tá? Com mais explicações, ou seja, terminando, tá? Essa explicação daqui. Vou continuar do mesmo ponto para você poder entender. Então, sugiro que você, se não aparecer já aqui o próximo vídeo como uma sugestão, você vá ao meu canal e você veja o próximo vídeo aqui, ou seja, a parte 2 desse presente sobre o qual a gente está falando, tá? Para fazer aqui um resumão do que a gente viu hoje, a gente viu que o presente, ele indica rotinas, fatos ou ações que vão falar de agora. Para rotinas e fatos, deixa eu ir acompanhando aqui com a minha luzinha, para rotinas e fatos, eu vou usar o present simple, né? E para ações que eu estou falando agora, eu vou usar o present continuous. Nosso foco nessas primeiras aulas será o present simple, ou seja, o presente simples, tá? O que a gente quer com isso, né? A gente quer entender que existe uma estrutura a ser respeitada, mas essa estrutura, ela tem uma diferença entre o verbo to be, que é o nosso verbo ser ou estar, e todos os outros verbos, tipo lado A e lado B mesmo. Lembrando que esse to indica que a ação está na sua forma pura, né? Na forma do infinitivo, que em português é a nossa ação que termina com R, né? Ser, estar, comer, andar, brincar, dormir, ok? Então, a gente viu aqui que no afirmativo eu tenho a mesma estrutura para o to be e os outros verbos, porque eu tenho eu, né? Ou uma pessoa qualquer, a ação e um complemento. Pessoa, ação, complemento. O que muda é que no negativo e no interrogativo eu preciso de um auxiliar, ou seja, uma seta, que me indique o quê? Indique o tempo. E a seta que indica o tempo presente é o do. Para fazer a negativa eu coloco do not, posso usar a contração don't para todos os outros verbos. Interrogativa eu vou inverter, ok? Vou usar a seta no início para indicar o tempo sobre o qual eu vou perguntar e vou colocar a pessoa depois. Com o verbo to be eu não preciso de auxiliar, porque o verbo to be ele já mostra por si só o tempo em que aquela frase está sendo dita. Então, ele é como se fosse 2 em 1. Ele indica a ação e já indica o tempo também. Então, ele não precisa de auxiliar. No presente, não precisa de auxiliar no passado. Então, para fazer a negativa, eu coloco not, né? E para fazer a interrogativa, ou seja, para fazer uma pergunta, eu vou inverter e trocar a posição da pessoa com a ação e vai ficar am I ou qualquer outra pessoa que eu tivesse aqui. Vou continuar os exemplos. Espero que vocês continuem ligadinhos e assistam o próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários se ficou clara essa explicação. Espero que tenha ficado. Fica a dica e let's go!